Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan e você confere agora mais um episódio da nossa jornada pela história da salvação. Estamos no dia 9 e vamos conhecer o relato sobre Sodoma e Gomorra, nos capítulos 18 e 19 de Gênesis, o sofrimento de Jó, nos capítulos 7 e 8 do seu livro, e o capítulo 2 de Provérbios, do versículo 1 ao 5. Estamos usando a tradução oficial da CNBB. Ouçamos tudo na voz do nosso amigo Ricardo Bip. Deus visita Abraão. Gênesis 18. O Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Ao levantar os olhos, Abraão viu 3 homens parados perto dele. Assim que os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles, prostrou-se por terra e disse: Meu senhor, se encontrei graça a teus olhos, não passe sem entrar na casa de teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para lavar vossos pés, e descansareis debaixo da árvore. Trarei um bocado de pão para que restaureis as forças antes de continuar a viagem, pois foi para isso mesmo que passastes junto ao vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Apressou-se Abraão para a tenda onde estava Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas da farinha mais fina e assa uns bolos no forno. Ele mesmo correu até o gado, pegou um bezerro tenro, de boa qualidade, e o entregou ao criado, que se apressou em prepará-lo. Em seguida, foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado, e serviu tudo para eles enquanto comiam. Abraão ficou em pé junto deles, debaixo da árvore. E eles perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Está ali, na tenda, respondeu ele. Um deles disse: Com certeza voltarei a ti por este tempo, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara ouviu, estando por detrás, na entrada da tenda. Ora, Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e já não acontecia a Sara ao modo das mulheres. Por isso, Sara pôs-se a rir consigo, dizendo: Idosa como estou, terei ainda prazer, sendo meu marido já velho. E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Pois ela disse: Será que realmente ainda terei um filho, sendo já velha? Existe algo difícil demais para o Senhor? Quando eu voltar, por este tempo, Sara terá um filho. Sara negou e disse: Não ri, pois ela tinha medo. Mas ele insistiu: Não, tu riste. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Os homens levantaram-se e dirigiram seu olhar para Sodoma. Abraão os acompanhava para encaminhá-los. O Senhor disse: Acaso poderei ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e por meio dele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito. Então o Senhor cumprirá a respeito de Abraão o que lhe prometeu. E disse mais o Senhor: O clamor contra Sodoma e Gomorra aumentou e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se o que fazem corresponde ao clamor que me chegou ou não. Eu vou saber. Então os homens, virando-se, foram a Sodoma. Abraão permaneceu parado diante do Senhor, aproximou-se e disse-lhe: Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, acaso os exterminarás? Não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que há nele? Longe de ti proceder assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, tratando o justo e ímpio de modo igual. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria um juízo justo? O Senhor respondeu: Se eu encontrar na cidade de Sodoma 50 justos, pouparei o lugar inteiro por causa deles. Abraão prosseguiu: Eu me atrevo a falar a meu senhor, eu que sou pó e cinza. Se faltarem 5 para os 50 justos, destruirá a cidade inteira por faltarem esses 5?
O Senhor respondeu-lhe: não a destruirei se achar ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se lá se acharem apenas 40? Lhe respondeu: por causa dos 40, não o farei. Abraão disse: não se irrite, meu senhor, se ainda falo. Se ali acharem apenas 30? Ele respondeu: também não o farei se encontrar somente 30. Abraão continuou: já que tomei a liberdade de falar ao meu senhor, e se lá se acharem apenas 20? Ele respondeu: por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: que meu senhor não se irrite se falar só mais uma vez. E se lá se acharem apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Então, tendo acabado de falar a Abraão, o Senhor foi embora, e Abraão voltou para seu lugar. Destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Ao vê-los, ele se levantou, saiu-lhes ao encontro, prostrou-se com o rosto por terra e disse: meus senhores, por favor, chegai à casa do vosso servo, pernoitai aqui, lavai os pés, e amanhã cedo, ao despertar, seguireis vosso caminho. Eles responderam: não podemos passar a noite na praça. Ló, porém, insistiu tanto com eles que o acompanharam e entraram em sua casa. Ele preparou-lhes um jantar e mandou assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Ainda não se tinha deitado quando os homens da cidade, os habitantes de Sodoma, cercaram a casa. Moços e velhos, todo o povo sem exceção, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que entraram em tua casa esta noite? Traze-os aqui até nós, para que os conheçamos. Ló saiu à porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: por favor, meus irmãos, não façais maldade. Tenho 2 filhas que não conheceram homem. Vou trazê-las até vós. Fazei com elas o que quiserdes, mas nada façais a estes homens, pois vieram abrigar-se sobre o meu teto. Eles lhe disseram: sai da frente. Este aqui veio como migrante e pretende ser juiz. Agora vamos te fazer coisa pior do que a eles. Avançaram violentamente sobre Ló em pessoa e já estavam para arrombar a porta. Os hóspedes, porém, estenderam o braço, puxaram Ló para dentro de casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira os homens que estavam fora, do menor ao maior, de modo que não conseguiram encontrar a porta. Os hóspedes disseram a Ló: tens mais alguém aqui? Genros, filhos ou filhas, todos os que tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Vamos destruir este lugar, pois grande é o clamor contra ele diante do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruí-lo. Ló saiu então para falar com os genros que iriam casar-se com suas filhas e lhes disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Os genros, porém, achavam que fosse gracejo. Ao romper do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as 2 filhas que aqui tens, para que não pereças no castigo da cidade. Como ele hesitasse e o Senhor o queria poupar, os homens tomaram-no pela mão, a ele, sua mulher e suas 2 filhas. Fizeram-no sair e os deixaram seguros fora da cidade. Depois que os fizeram sair, disseram: escapa, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em parte alguma da redondeza. Foge para a montanha, se não quiseres perecer. Ló respondeu-lhes: não, meu senhor, por favor, o teu servo encontrou graça a teus olhos e me demonstrasse grande benevolência, conservando-me a vida, mas não vou conseguir pôr-me a salvo na montanha antes que a calamidade me atinja e eu morra. Aqui perto há uma cidade onde posso refugiar-me. É pequenina. Permite que me ponha a salvo nessa cidade pequenina, e assim farei com vida. E ele lhe disse: pois bem, também nisso atendi ao teu pedido. Não arruinarei a cidade que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer até chegares ali. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava saindo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo vindos do Senhor desde o céu. Arrasou aquelas cidades e todo o distrito, com os habitantes das cidades
e até a vegetação do solo. A mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. De manhã, Abraão levantou-se e foi até o lugar onde antes estivera na presença do Senhor. Dirigindo o olhar para Sodoma e Gomorra e toda a superfície da redondeza, viu subir da terra uma fumaceira como a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da redondeza, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da destruição que arrasou as cidades onde Ló havia morado. As filhas de Ló. Depois, Ló subiu de Segor e foi morar na montanha, ele e suas 2 filhas, pois tinha medo de ficar em Segor. Com suas 2 filhas foi morar numa gruta. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai já é velho e nesta terra não há homem para unir-se conosco, como se faz por toda parte. Vamos fazer nosso pai tomar vinho, vamos deitar-nos com ele, a fim de manter viva a descendência de nosso pai. Fizeram então seu pai tomar vinho naquela noite, e a mais velha foi deitar-se com seu pai, e ele nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazê-lo tomar vinho também esta noite, e tu vais deitar-se com ele, a fim de manter viva a descendência de nosso pai. Também naquela noite fizeram o pai tomar vinho, e a mais nova foi deitar-se com ele, e ele nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha deu à luz um filho a quem chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. Também a mais nova deu à luz um filho a quem chamou Ben-Ami, isto é, filho de meu povo. Este é o pai dos amonitas de hoje. O tema das leituras de hoje reflete a virtude da justiça. Deus não quer se vingar de ninguém, mas estabelecer a sua justiça no meio dos homens. A virtude da justiça consiste em dar a cada um o que lhe é de direito. Nos casos em questão, temos a intercessão de Abraão pelas cidades de Sodoma e Gomorra, que muito pecaram contra Deus. Este, por sua vez, responde que não as destruirá caso encontre justos nelas. É interessante notar como a revelação de Deus se dá mais por gestos do que por palavras neste momento. A narrativa mostra as consequências de comportamentos maus, tanto no caso das 2 cidades promíscuas, como na relação incestuosa entre Ló e suas filhas. Os descendentes moabitas e amonitas serão inimigos de Israel. A vida é uma escravidão. Jó 7. Não é a vida do homem sobre a terra uma luta? Não são os seus dias como os de um assalariado? Como o escravo suspira pela sombra, como o assalariado aguarda o pagamento, assim tive por ganho meses de decepção, e o que computei foram noites de sofrimento. Apenas me deito, digo, quando irei levantar-me? E então espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meu corpo cobre-se de pus e de feridas, a pele se resseca e começa a supurar. Meus dias correm mais rápido que a lançadeira e se consomem como o fio que se acaba. Lembra-te de que minha vida é apenas vento e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. O olhar de quem me via não mais me verá. Teus olhos vão procurar-me e não estarei mais aí. Como a nuvem se desfaz e passa, assim, quem desce ao Sheol, dali jamais subirá. Não voltará jamais à sua casa, sua morada não mais o verá. Por isso, não vou controlar minha língua, com o espírito angustiado falarei, com a alma amargurada me queixarei. Acaso sou um monstro? Acaso sou o mar ou um monstro marinho para que me mantenha sob guarda? Se eu disser, meu leito me consolará e minha cama aliviará a minha queixa, então me assustas com sonhos e me aterrorizas com pesadelos. Por isso, minha alma preferia a forca e meus ossos a morte. Perdi a esperança, absolutamente, não quero mais viver. Tem pena de mim,
pois um sopro são meus dias. Quem é o ser humano para dar-lhe tanta importância? Por que se ocupa dele o teu coração? Já pela manhã o vigias e a cada momento os põe à prova. Até quando não tirarás os olhos de mim e não me deixas nem engolir a saliva? Se pequei, o que te fiz, ó espião da humanidade? Por que me tomastes por alvo e me tornei um peso para mim? Por que não tiras o meu pecado e não retiras a minha iniquidade? Olha, vou agora adormecer no pó. Se madrugares à minha procura, já não existirei. Primeiro discurso de Baldade. Os filhos foram culpados de sua sorte. Jó, capítulo 8. Tomando a palavra, Baldade de Suás falou: Até quando dirás tais coisas? Tuas palavras parecem um furacão. Acaso Deus passa por cima do direito, ou o poderoso perverte aquilo que é justo? Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou às consequências da sua transgressão. Tu, porém, se de manhã cedo te dirigires a Deus e suplicares ao poderoso, e se caminhares com pureza e retidão, ele imediatamente despertará em teu favor e restaurará a tua legítima propriedade. Desta forma, o que possuías antes parecerá pouca coisa, em comparação com as tuas posses multiplicadas no futuro. Somos de ontem. Interroga a geração passada e instiga com cuidado a memória dos antigos, pois somos de ontem e nada sabemos, e nossos dias sobre a terra são como a sombra, pois eles, os antigos, vão te ensinar e te falar, e do seu próprio coração vão extrair estas palavras. Pode o papiro vicejar sem a umidade ou o caniço crescer sem água? Estando ainda em flor e sem que alguém o colha, seca antes de todas as ervas. São assim os caminhos de quantos se esquecem de Deus, pois a esperança do ímpio acabará. Sua esperança é como um fio tênue, como teia de aranha, a sua confiança. Ao se apoiar sobre a sua casa, ela não aguentará. Mesmo se lhe puser estacas, ela não ficará de pé. Ele parece cheio de seiva antes de vir o sol, e seus brotos irrompem no seu jardim. Suas raízes se entrelaçam no solo pedregoso, e no meio das pedras ele persiste. Mas se o arrancam do seu lugar, este o renega, dizendo: Não te conheço. Assim termina sua alegre história. Outros brotarão do mesmo chão. De fato, Deus não rejeita quem é íntegro, como tampouco estende a mão aos malvados. Um dia a tua boca se encherá de riso e teus lábios de alegria. Quanto aos que te odeiam, se cobrirão de vergonha, pois a tenda dos ímpios não ficará de pé. A história de Jó, por outro lado, levanta muitas questões. A principal delas é se um justo pode sofrer. É uma pregação contra a teologia da prosperidade. Os amigos de Jó, Elifaz e Bildade, creem que Jó está sofrendo porque teria feito algo ruim. É uma resposta automática que muitas vezes ouvimos dos nossos amigos. Fulano está assim por falta de Deus. Mas Jó não entende, porque realmente não havia cometido nenhuma falta. E assim segue crendo que Deus é justo. Então, esta é a grande questão. Se Deus é justo, por que Ele permite que pessoas boas sofram? O livro de Jó não dá essa resposta, mas nos põe a caminho dela nesta jornada que revelará os desígnios de Deus futuramente. Assim, devemos clamar a sabedoria do Senhor, como pede o autor dos Provérbios. Ouçamos. A sabedoria vale mais do que tudo. Provérbios 2. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, dando ouvido atento à sabedoria e inclinando o teu coração para conheceres a prudência, se invocares a sabedoria e clamares a prudência, se a procurares como ao dinheiro
e esquadrinhares como a um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e alcançarás o conhecimento de Deus. No próximo episódio, vamos meditar os capítulos 20 e 21 de Gênesis, os capítulos 9 e 10 de Jó e o capítulo 2, versículo 6 a 8 dos Provérbios. Espero por você. Deus abençoe. Tchau. Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.